O artigo 2º, ele trata daí dos bons e velhos princípios da mediação. Os princípios da mediação, aí que está, nós estamos falando dos dois tipos de mediação judicial e mediação extrajudicial, porque ele está nas disposições gerais. Mas, no artigo 166 do CPC, nós temos os princípios da mediação também, que são unicamente da mediação judicial. Alguns se repetem, mas eles têm dois princípios a mais, dois princípios que não estão aqui. Vamos falar desses aqui primeiro, depois eu falo dos dois extras que nós temos lá. Princípio da imparcialidade do mediador. Aquilo que já vem trazido lá na própria conceituação da mediação, né, que o mediador será um terceiro neutro e imparcial, que a ideia é que o mediador não vai, ele vai conseguir separar as suas crenças, os seus valores, ele não usará isso como, ele vai usar isso como forma de ficar totalmente neutro e não tender para nenhum dos lados. Aqui, a compreensão e o uso da empatia se torna extremamente necessário, porque apenas a empatia vai garantir essa imparcialidade. Vai ser o momento que ele vai conseguir ver que, dependendo uma das partes que está ali, ela tem uma postura que contraria suas crenças e ainda assim ele não vai tender contra ela. Isso aí é bastante importante. Então, nisso nós vemos a importância do exercício da empatia para o mediador, a total ausência de julgamento e para conseguir manter essa imparcialidade. Isonomia entre as partes. Essa imparcialidade do mediador também está no 166, tá, do CPC. Isonomia entre as partes. A ideia da isonomia é o tratamento igual entre elas, né? As mesmas oportunidades serão dadas às duas. Se uma vem com advogado, a outra será dada a oportunidade de também aparecer com advogado, comparecer com advogado. Se uma for ouvida separadamente, a outra será dada a mesma oportunidade, o mesmo tempo de fala. É esse equilíbrio que traz a ideia da isonomia entre as partes. O 166 do CPC não fala em isonomia entre as partes, mas considerando o que está aqui nas disposições gerais, eu entendo que cabe a todos. Princípio da oralidade. Esse também está lá no 166 do CPC. E ele traz aquela ideia que o procedimento vai ser baseado na fala, né, dos medianos. Aquilo que nós pedimos para que os medianos falem, para que não sejam os advogados. Quando nós colocamos nas sessões de mediações que não vamos nos ater a documentos do processo, por quê? Daí, quando os advogados perguntarem, as partes perguntarem, mas por que a gente não olha o processo? Bom, porque a mediação é regida pelo princípio da oralidade. O que está lá não importa. As provas que estão no processo não importam. Aqui, ela é conduzida no discurso, e não em documentos escritos, e não no que está lá no processo. Então, a gente pode salvaguardar nessa ideia de não olhar provas ou não trazer as provas a partir do que traz o inciso 3º do artigo 2º. Inciso 5º, autonomia da vontade. Essa também está trazida lá no 166 do CPC. A autonomia da vontade, gente, é o tão chamado princípio da voluntariedade. Uma vez, uma pessoa me questionou, um advogado me questionou, que não existia princípio da voluntariedade na mediação. Por que os mediadores sempre diziam isso, que é um procedimento voluntário, se não dizia isso lá no CPC, no caso, né? Ele estava se referindo ao CPC. Não falem em voluntariedade, mas falem em autonomia da vontade. E ela vai muito mais do que tu ter o ânimo de participar daquela mediação. Ela está na ideia de tu poder escolher a mediação como talvez a tua primeira alternativa antes do processo judicial. Ela vem trazida na tua ideia de talvez sair do procedimento quando tu não te sentir mais confortável. Ela está na ideia de tu decidir o resultado final da mediação. Então, a autonomia da vontade, eu vejo que ela é muito mais ampla do que a própria ideia simplesmente de um procedimento voluntário, porque ela traz tudo isso nela, né? Seja o resultado final, seja a escolha da mediação, seja o não escolher a mediação, tá? Então, quando falarem que não existe princípio da voluntariedade no CPC ou na lei da mediação,
Digo, não tem voluntariedade, mas tem o princípio da autonomia da vontade das partes, que, na verdade, ele vem trazido, né, a ideia de voluntariedade vem trazida aqui dentro. A busca pelo consenso, tá? Do inciso 6. Esse não consta lá no 166, tá? Só está aqui na lei da mediação. E a busca pelo consenso mostra que a mediação é muito mais. Daí aquilo que nós falamos, assim, às vezes eu vejo muito aquela ideia que a mediação, o objetivo da mediação é facilitar a comunicação entre as partes, mas ela tem algo mais do que isso. Ela é facilitar para se buscar o consenso. Não é simplesmente facilitar, não é simplesmente fazer com que as pessoas ali conversem. Ela tem um objetivo maior que esse, que é a busca do consenso. Então, sim, a mediação vai facilitar a comunicação entre as partes com um objetivo maior, que é a busca do consenso. Ainda que o consenso seja consentirem que não vão, que não vai haver entendimento. Mas tem esse movimento, a facilitação do diálogo tem este objetivo. E nós temos que cuidar muito para que isso não se perca ao longo da dinâmica da mediação. A confidencialidade, tá? Que é tão importante, que tem uma sessão específica para ela lá a sessão 6 é específica dela, na sessão 4 é específica dela, né? Que traz essa ideia que nada que é trazido para dentro do processo poderá sair, para dentro da mediação, poderá sair da mediação. E lá na sessão 4, ela tem, de forma bem específica, né, 4 ou 5 pontos que não poderão sair dali. Inclusive, é a própria confidencialidade, o princípio da confidencialidade que faz com que os mediadores não possam servir de testemunhas, não possam atuar como árbitros depois do procedimento de mediação. A ideia de que o que foi produzido ali, o que foi falado ali, ficará naquela sessão. E o princípio da boa-fé, que também não está lá no CPC específico no princípio da mediação, mas rege, né, todo o procedimento do processo civil, a ideia da boa-fé. A ideia da boa-fé é que todos que estão ali estão com esse intuito em comum em realmente chegar neste consenso. Eles não estão ali apenas para ganhar tempo, eles não estão ali apenas para tentar dificultar a situação com a outra parte. Realmente, eles estão imbuídos, estão no mesmo ânimo, né, de resolver pacificamente aquela controvérsia. Então, esses são os princípios do artigo 2º da Lei da Mediação, e no CPC, como eu falei, tem outros dois princípios, que é o princípio da independência e o princípio da decisão informada. Apesar de não estar na Lei da Mediação, vou falar um pouquinho deles. O princípio da independência traz a ideia de que o trabalho do mediador e da mediação ela vai ser independente de resultado, independente de objetivos a serem atingidos, ainda que a mediação tenha essa ideia da busca pelo consenso. A ideia do legislador aí, né, quem lê as exposições de motivos do CPC, vai verificar que é a ideia de não estar atrelados a resultados do judiciário, né, que ela seria um procedimento à parte da ideia do judiciário, essa ideia de independência do mediador do procedimento de mediação. E o princípio da decisão informada é que as partes têm que estar conscientes do resultado das suas decisões. Então, se eu encerrar aqui o procedimento não tiver acordo, bom, se não tiver acordo, o teu processo vai prosseguir, tu precisa ser informado do que vai acontecer. Se ele fizer o acordo e não cumprir, bom, se não cumprir o acordo, esse acordo pode ser executado. Então, a ideia do princípio da decisão informada é isso, que as pessoas tenham a informação antes da tomada de decisão, que a tomada de decisão dela seja consciente, seja informada, certo? Isso está lá, então, ainda que não faça parte dessa ideia geral trazida pela Lei da Mediação, ela está dentro da ideia de mediação judicial lá no Código de Processo Civil, no artigo 166. Veridiana, Hum. Tu pulaste o princípio da informalidade, do inciso 4º. Pulei. Desculpem. Então, vamos voltar para ele. O princípio da informalidade está nos dois, tanto no 166 do CPC, né, como aqui na Lei da Mediação, e a ideia da informalidade é que, respeitados estes princípios, o procedimento pode ser articulado, inclusive, pela
né, direção do mediador ou pela vontade das partes, né? Nós não temos hoje, com a mediação virtual, nós vemos muito isso. Algo que é muito comum, um protocolo muito comum nas mediações de família é nós ouvirmos o casal e depois ouvimos separadamente uma das partes, separadamente a outra. Eu fiz uma mediação em que nós não conseguíamos, a mãe, no caso, não estava conseguindo ter acesso à internet. O que que nós fizemos? Nós fizemos, naquele momento, uma sessão apenas com o pai, por 1 hora, e nesse período a medianda foi até o escritório da advogada, e lá no escritório da advogada, com acesso à internet, nós fizemos uma sessão só, com ela, apenas com ela, e daí marcamos para um outro dia uma sessão com os dois juntos. Foi necessário, assim, dada a situação, mas é isso que é o interessante da lei da mediação, do Instituto da Mediação, é que ela te permite essa flexibilidade. Ela não é um procedimento rígido, como a gente tem no processo judicial, que nós temos o prazo, nós temos a inicial, nós temos a citação, nós temos a contestação, nós vamos ter uma réplica. Ela, obviamente, existe um protocolo, ou existem determinadas regras, e elas têm um motivo pelo qual nós seguimos, né, essa dinâmica, mas nós podemos articulá-la conforme a necessidade das pessoas que estão ali. E claro, e o mediador, conforme ele vai ficando mais experiente, ele vai se sentindo muito mais confortável para articular esse procedimento. Claro, sempre respeitando os demais princípios e, acima de tudo, a vontade das partes em ter essa modificação, em ter essa mudança. Então, agora eu falei do princípio da informalidade. Então, é isso que torna a mediação tão dinâmica, né? Essa possibilidade de mudança. Sinto que uma das melhores formas de se trabalhar a ideia da informalidade, dessa mudança do protocolo, que nos é ensinado nos cursos, é que os mediadores tenham ciência de o porquê de cada etapa. Né? E, obviamente, que se os advogados também tiverem essa compreensão, vai facilitar muito mais, porque eles não terão resistência a essa mudança do protocolo. Né? Por que as sessões são feitas separadas? Ou, dependendo, nós vamos ter uma sessão, vamos ter uma mediação familiar, que é muito comum fazermos o cálculo nessas sessões individuais, mas nós não sentimos essa necessidade, o mediador não sente essa necessidade. O procedimento informal, ele pode não fazer. Certo? Então, ter essa compreensão de o porquê de cada etapa, de o porquê de cada ferramenta, como nós dizemos, o porquê dessa ordem, nos possibilita saber quando modificá-lo e o porquê modificá-lo. O que resta permitido pelos próprios princípios que regem, né, a mediação.